Neste vídeo vamos falar sobre duas taxas muito utilizadas nas finanças empresariais. Vamos falar sobre o CAPM e o WACC, o custo do capital próprio e o custo médio ponderado do capital. Antes quero agradecer-lhe muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Finanças empresariais, gestão financeira, análise económico-financeira são matérias que desenvolvemos nos cursos práticos e de especialização da Certform Escola de Formação Prática. Para consultar a oferta formativa que atualmente disponibilizamos, pode ir ao site da Certform, em certform.pt, e em e-learning e live streaming vai ter acesso à oferta formativa que está disponível na plataforma e-learning, uma plataforma 24 horas, 7 dias por semana disponível. Logo que faça a sua inscrição num curso e-learning, tem imediatamente acesso às credenciais para que possa começar o seu percurso formativo e pode fazer os cursos de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com o seu horário, de acordo com o seu ritmo de trabalho. E live streaming com sessões síncronas, em tempo real, com datas de início que pode consultar no calendário que está no site. E para tal, tanto na forma e-learning como live streaming, pode fazer os cursos a partir de qualquer parte do mundo. Vamos então falar sobre estas duas taxas. O CAPM, que trata das iniciais Capital Asset Pricing Model, é o custo do capital próprio, calculado através deste modelo, CAPM, e o custo médio ponderado do capital, que na terminologia anglo-saxónica é também conhecido pelo WACC, ou Weighted Average Cost of Capital. Mas será que as empresas elas têm um custo de capital? Bom, se nós analisarmos as demonstrações financeiras de uma empresa, nós vamos verificar que o balanço da empresa ele é constituído pelo ativo e pelo capital próprio e o passivo. E da equação fundamental do balanço, nós temos que no balanço da empresa, o total do ativo é igual ao total do capital próprio e do passivo. Ora, o capital próprio da empresa é constituído pelo seu capital social, as suas reservas legais, os seus resultados transitados, o seu resultado líquido do período, a retenção de resultados através da acumulação em resultados transitados. E este capital próprio, efetivamente, ele tem um custo. Trata-se de um custo de oportunidade, ou seja, os acionistas da empresa, os investidores, os sócios, eles têm ou precisam de ter um incentivo para investir, para continuar a investir na empresa. Isso é um custo de oportunidade, porque eles poderiam sempre utilizar o seu investimento, o seu capital, o seu dinheiro, noutro tipo de investimentos alternativos, nomeadamente em ações de empresas cotadas em bolsa de valores. E, portanto, há que comparar este incentivo que eles têm com outras taxas de investimentos alternativos. Trata-se, então, do custo do capital próprio como um custo de oportunidade. Sempre que nós fazemos a avaliação de uma empresa pela ótica dos capitais próprios, ou quando nós fazemos um estudo de avaliação de um projeto de investimento financiado
por capitais próprios, é esta taxa que nos vai permitir atualizar os cash flows que vão sendo libertados ao longo das previsões que vamos fazer a 5, a 10 anos. Esses cash flows eles vão ter que ser atualizados ao momento presente. E quando estamos a falar de projetos financiados por capitais próprios, utilizamos o custo do capital próprio, calculado através do modelo CAPM, para fazer essa mesma atualização. Vamos ver qual é a fórmula de cálculo do custo do capital próprio. Ora, para calcularmos o custo do capital próprio, utilizamos uma fórmula de cálculo que nos diz o seguinte: o retorno esperado pelo investidor, o custo do capital próprio, quando utilizamos o modelo de estimação, o tal CAPM, que é o Capital Asset Pricing Model, ele é dado por uma taxa de retorno isenta de risco. Esse é o seu ponto de partida. E nós aqui utilizamos, por exemplo, uma taxa de juro de bilhetes do Tesouro, ou seja, o Estado não vai à falência e, portanto, estes títulos são efetivamente sem riscos ou isentos de risco. E vamos adicionar a este ponto de partida um ponderador de risco, que é um beta. No fundo, ele mede a volatilidade relativa do título face à volatilidade do mercado, e por isso é que este modelo assente no Capital Asset Pricing Model, o CAPM. Ele é dirigido a empresas cotadas em bolsa de valores, e vamos multiplicar este ponderador de risco, este beta, pela diferença entre o prémio de risco de mercado, que é então a diferença entre a taxa de retorno do mercado menos a tal taxa isenta de risco. Nós temos aqui a fórmula do custo do capital calculado através deste modelo de estimação, o CAPM. Agora, e se a nossa empresa não é cotada em bolsa de valores, como é que nós vamos aqui calcular o custo do capital próprio? Já que este modelo, ele assenta num modelo dirigido a empresas cotadas em bolsa de valores. Bom, quando efetivamente estamos perante empresas que não são cotadas em bolsa de valores, não sendo possível apurar a rendibilidade exigida pelos acionistas ou o custo de oportunidade do capital próprio através da utilização do modelo CAPM, temos de usar alternativas. E uma alternativa para determinar o tal custo do capital será utilizar como proxy do custo do capital próprio a rendibilidade média obtida por todas as empresas do mesmo setor de atividade no mercado. Claro, mesmo estando consciente das possíveis distorções que são provocadas pelas grandes empresas nos dados de um determinado setor de atividade. No nosso caso português, nós temos como fonte os quadros do setor da Central de Balanços do Banco de Portugal e para um determinado intervalo temporal consultamos a rendibilidade do capital próprio do setor de atividade e terminamos a média aparada. E o que é isto, a média aparada? Corresponde à média calculada a partir dos rácios individuais das empresas do agregado, mas excluindo os valores extremos da distribuição. Agora, outras vezes nós fazemos avaliações, quer do ponto de vista de avaliar uma empresa, quer do ponto de vista de avaliar um projeto de investimento, em que existe o recurso tanto a capitais próprios como a capitais alheios. Por exemplo, num trabalho de avaliação de uma empresa, em que utilizamos como metodologia o chamado Free Cash Flow to the Firm, ou seja, é um trabalho que considera toda a estrutura de capital da empresa, tanto
na vertente do capital próprio como do capital alheio, nós vamos ter de atualizar, quer seja o valor terminal ou de continuidade, quer os vários cash flows das estimativas, das previsões que fizemos ao longo de um determinado período temporal, nós vamos ter de os atualizar a um momento presente. Ou seja, tem a ver com o valor do dinheiro no tempo. E nós só podemos comparar capitais quando os mesmos estão no mesmo período temporal. E neste caso, em que trabalhamos com a vertente de capitais próprios, mas também de dívida, ou de capitais alheios, nós vamos utilizar uma outra taxa. E essa taxa, ela denomina-se pelo custo médio ponderado do capital. Na terminologia anglo-saxónica é o Weighted Average Cost of Capital. Aqui nós vamos ter em consideração as duas componentes. Ou seja, quando nós analisamos um balanço de uma empresa, temos, por um lado, a componente do capital próprio, dos capitais próprios da empresa, e, por outro lado, a componente do passivo, da dívida, do capital alheio da empresa. E o custo médio ponderado do capital, ele vai ter em consideração a proporção entre estas duas fontes de financiamento, quando estamos a fazer um trabalho na ótica da empresa. E aquilo que a fórmula pondera será a dívida sobre a dívida mais o capital próprio, aqui denominado equity, ou capital próprio, debt de dívida, pelo qual vamos multiplicar o custo da dívida e vamos-lhe subtrair a alíquota tributária, ou seja, 1 menos a taxa efetiva do imposto. Isto porque os juros eles são considerados um gasto fiscal para a empresa e vamos ter de fazer aqui o respectivo impacto da taxa do imposto, mais o capital, a dividir pela dívida mais o capital, ou seja, o peso do capital no total, enquanto que neste membro seria o peso da dívida no total, e aqui vamos multiplicar pelo custo do capital. E este custo do capital, quando se trata de uma empresa cotada em bolsa de valores, ele é calculado através do modelo CAPM, ou seja, o modelo CAPM ele também é importante para o próprio cálculo do custo médio ponderado do capital. Isto, claro, em empresas cotadas em bolsa. Caso contrário, faremos da forma que já expliquei anteriormente. Temos então o D, que é a dívida ou capital alheio ou passivo da empresa. Temos o E, que é o capital próprio ou situação líquida. O T, que é a taxa efetiva de imposto. O KD, que é o retorno exigido pelos credores. O custo da dívida ou o capital alheio. E o KE, que é o custo do capital próprio, o retorno exigido pelos acionistas, o custo de oportunidade, e que em empresas cotadas em bolsa de valores ele é calculado com recurso ao CAPM. E desta forma, calculando o custo médio ponderado do capital, sempre que nós trabalharmos na avaliação de um projeto de investimento, por exemplo, através da metodologia dos free cash flows ou dos discounted cash flows, em que nós vamos proceder ao desconto, à atualização da libertação destes cash flows ao longo da vida do projeto até ao momento presente. Por exemplo, para calcular o VAL de um projeto e assim aferir se o mesmo tem ou não tem rendibilidade, se é ou se não é viável, nós utilizamos como referência o tal custo médio ponderado do capital. O mesmo acontece para trabalhos que nós fazemos de avaliação de empresas, quando estamos a utilizar o Free Cash Flow to Firm, ou na ótica da empresa, também utilizamos esta taxa para fazer a atualização dos respectivos cash flows.
Já se utilizarmos o Free Cash Flow, mas na ótica dos acionistas, o denominado Free Cash Flow to Equity, então aí sim vamos ter de utilizar apenas o custo do capital. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.